Olá pessoal, sejam bem-vindos então à videoaula 1 de anatomia. E nessa aula nós vamos trabalhar a respeito da introdução à anatomia humana. E nesta videoaula nós veremos alguns tópicos que são importantes para que o aluno ele possa entender como é o estudo da anatomia humana, como que ele pode se basear, como ele pode ter a base e ter a orientação para o estudo adequado e correto da anatomia humana. Então, nessa aula, quais serão os tópicos que nós vamos abordar? Então, primeiro nós vamos começar ali com uma breve história da anatomia humana, para que vocês entendam o que é a anatomia humana, como ela surgiu e quando ela surgiu, e qual foi a sua evolução até os dias atuais. Depois nós vamos trabalhar um pouco sobre a definição da anatomia humana. Vamos definir o que é a anatomia humana. Vamos trabalhar também as divisões da anatomia humana. Então, como que essa anatomia humana, ou esse estudo da anatomia, ele pode ser dividido, quais são as áreas da anatomia humana. Depois nós vamos trabalhar a respeito da posição anatômica, que é importante para que o aluno ele tenha como base, tenha como padrão o estudo, para depois ele poder localizar todas as estruturas do corpo humano, saber nomear as estruturas e assim por diante. Depois da posição anatômica, nós vamos estudar também os planos de delimitação, os planos de secção e os eixos do corpo humano. Depois, os termos de posição e direção, que também é muito importante para o estudo da anatomia humana e que é utilizado até o final de todo o estudo da anatomia humana, no final de todos os sistemas, e para todas as divisões da anatomia humana, é importantíssimo o conhecimento dos termos de posição e direção, para que para que o aluno ele saiba nomear corretamente, localizar corretamente as estruturas dentro do corpo humano. Posteriormente aos termos de posição e direção, nós vamos trabalhar também os conceitos do corpo humano. O que é anatomicamente normal, o que é uma variação anatômica, o que seria uma anomalia e uma monstruosidade. Depois, nós vamos estudar também, nós vamos ver ainda nesta aula, a constituição do corpo humano, como que o corpo humano ele vai ser formado. E por último, vamos analisar as cavidades corporais. Quais são as cavidades que o corpo humano apresenta e quais os órgãos que vão estar presentes nas respectivas cavidades. Tá ok? Então vamos começar aqui com o primeiro tópico, que é um breve histórico da anatomia humana. Então, o que seria a palavra anatomia? Anatomia ela é uma palavra que ela deriva do grego antigo, que significa cortar em partes. E não só cortar em partes, como estudar em partes. É isso que a anatomia faz. Ela estuda as partes do corpo, não como um todo, mas sim em partes e depois une-se todas essas partes estudadas e constitui-se então o todo que é o corpo humano. E aí, para nós analisarmos essa história da anatomia, os primeiros relatos do estudo da anatomia ele data mais ou menos de 500 anos antes de Cristo, no sul da Itália, com Alcmeno de Crotona, onde este estudioso dissecou vários animais. Então ali existem os primeiros relatos. Após este estudioso, no século III a.C., na Alexandria, dois estudiosos, que foram o Herófilo e o Erasístrato, avançaram um nível do estudo da anatomia, onde os relatos demonstram que eles foram os primeiros que realizaram dissecções humanas de modo sistemático. Então vejam que até 500 anos antes de Cristo havia-se dissecções de animais. A partir do século III a.C., começou-se então a dissecção humana e de um modo sistemático. Ou seja, eu vou fazer uma dissecção de um determinado órgão, mas eu quero fazer uma dissecção sistemática.
Eu quero analisar onde ele se localiza no corpo, qual é o seu tamanho, qual é o seu formato, qual é a sua dimensão, quais os órgãos, quais as estruturas que estão relacionadas com este órgão que eu estou estudando. Então isso é uma dissecção de modo sistemático. Após isso, mais ou menos ali 150 anos antes de Cristo, ocorreu uma proibição da dissecção em humanos, por uma razão ética e religiosa. Isso devido ao fato que a Igreja Católica, que era muito fluente, considerava como se fosse uma profanação, né? Dissecar cadáveres humanos, e aí ela proibiu essa dissecção. No século II, agora já depois de Cristo, surgiu um estudioso que deu que foi um marco inicial da grande evolução do estudo da anatomia humana, que foi Galeno. E esse Galeno, ele dissecou quase tudo em questão de animais, macaco, porcos e assim por diante. E todos os seus resultados obtidos ele aplicou no ser humano, ele aplicou na anatomia humana, quase sempre que corretamente. Por que quase sempre corretamente? Porque se nós analisarmos a anatomia de um animal, nem sempre ela vai ser totalmente igual à anatomia de um ser humano. Às vezes um órgão ele pode ser parecido, ele vai apresentar tamanhos diferentes, mas outros órgãos ele vai apresentar até formas diferentes, né? Um formato diferente, uma localização diferente. E também pelo fato que, como ele foi depois de Cristo, um dos primeiros e principais anatomistas, né, estudiosos da anatomia humana, e dissecou somente praticamente animais, ele não conhecia praticamente quase nada, né, teoricamente, do corpo humano. Então, algumas coisas ficaram meio erradas aí. Após Galeno, surgiu então Andrés Vesálio. Esse Andrés Vesálio, ele pegou todos os trabalhos que Galeno tinha feito, não só as pesquisas, como os desenhos que Galeno tinha feito, bem como também, né, estudos anteriores a Galeno. E em 1553, Andrés Vesálio ele elaborou uma obra-prima chamada De Humanis Corpore Fabrica. E esta obra ela foi muito conceituada e é conceituada até hoje, porque naquela época, né, em 1553, para vocês terem uma ideia, Andrés Vesálio dissecou vários cadáveres, realizou vários desenhos praticamente perfeitos sobre o corpo humano, e o conhecimento deste anatomista perpetua até hoje. Se nós observarmos, a maior parte das bibliografias relacionadas à anatomia humana são baseadas nos estudos de Galeno e principalmente de Andrés Vesálio. Após Andrés Vesálio, já no século XVII, as descobertas no campo da anatomia e fisiologia humana cresceram, começaram a ser melhoradas, a ser aumentadas, e vejam que até então estudava-se o que é a anatomia. A partir do século XVII começou a estudar não só a forma do órgão e a localização, mas também a sua função, que é o importante, né? Que é o que a anatomia ela tem por função, né? Não é só você estudar, muito bem, nossa, estamos estudando aqui o fígado. Tudo bem, mas como ele funciona? Qual é a sua relação com outros sistemas, com outras estruturas, né? Então isso aí é estudado pela fisiologia humana. Hoje em dia, o estudo da anatomia humana ela está muito evoluída, e a tal ponto que pode-se estudar um indivíduo vivo através de imagens, né? Como nós temos aí vários tipos de exames de imagem, como a radiografia, a endoscopia, a angiografia, tomografia, ressonância e vários outros exames que possibilita ao médico, né, ao profissional da área da saúde como um todo, estudar aquele indivíduo, né? Tanto a parte anatomicamente normal como
uma patológica, né, com uma variação. Então, hoje em dia, o estudo da anatomia, além da utilização de cadáveres humanos, de peças anatômicas dentro de um laboratório de anatomia, o profissional ele pode utilizar essas imagens para aperfeiçoar então o seu estudo na área da anatomia humana. Tudo bem? Então aqui foi um breve histórico da anatomia para que vocês pudessem entender como que surgiu essa anatomia e como nós estamos hoje, né, aqui no século XXI. Dando continuidade então a essa aula, vamos conceituar então o que é a anatomia humana. Tá? A anatomia humana ela nada mais nada menos é do que uma ciência que estuda macroscopicamente e microscopicamente a organização e o desenvolvimento dos seres vivos, dos seres organizados, que no caso é o ser humano. Tá? Esse estudo ele é realizado macroscopicamente de que maneira? Na visualização do cadáver humano, na visualização de ossos, na visualização de órgãos. Né? Então é aquele estudo o qual o estudante, o profissional, ele pode analisar a olho nu, sem a necessidade de ter um microscópio, por exemplo, né? Auxiliando ele. Tá, ok? E a microscópica, bom, aí nós já entramos tendo que utilizar então microscópios, né? Tanto microscópio óptico como microscópios eletrônicos e vários outros equipamentos que nós podemos estudar a anatomia microscópica. Tá? Mas falando a nível da anatomia macroscópica, como que a anatomia ela pode ser estudada a nível macroscópico? O primeiro estudo anatômico que deve ser feito por todo profissional, por todo estudante da área da saúde, é a anatomia sistêmica. É um estudo sistêmico. Então, nesse estudo sistêmico, como que vai ocorrer? Então, lá no laboratório, lá na sua disciplina, no seu curso lá, o aluno ele vai estudar sistema por sistema. Então, geralmente começa-se com o sistema ósseo. Então, vamos definir o que são ossos, vamos definir o que é um esqueleto, como que o osso é formado, qual é a sua função, quais os tipos de ossos. E depois ele vai estudar todos os ossos que formam o corpo humano, que formam o esqueleto, basicamente. Né? Todos os ossos da cabeça, todos os ossos do tronco, de membro superior e membro inferior. Analisando as suas estruturas, seus acidentes ósseos, suas articulações, né, com qual osso esse osso vai se articular, qual a sua posição, né, quais as principais estruturas que estão ali envolvidas. Né. Terminou o estudo do sistema ósseo? Muito bem, vamos então agora para o sistema articular. Ali nós vamos estudar todas as articulações, quais os ligamentos que estão presentes em cada articulação, quais os tipos de articulações. Eu tenho articulação que possibilita movimento, tenho articulação que não possibilita movimento. Tudo bem, terminamos então? Terminamos. Agora vamos para o sistema muscular e assim por diante, né? Até passar por todos os sistemas que formam o corpo humano. Então isso é a anatomia sistêmica, é um estudo sistêmico, um sistema de cada vez. Tá? O segundo estudo anatômico que existe é o estudo regional, é a anatomia regional, ou também chamada anatomia topográfica. Essa anatomia aqui, o profissional ou o estudante, ele tem que ter um conhecimento amplo da anatomia sistêmica. Porque nesta análise, nesse estudo da anatomia regional ou topográfica, é necessário que o estudante ele possa localizar, identificar e relacionar todas as estruturas que estão aqui nesta região. E quando nós observamos uma determinada região do corpo, nós vamos ter vários sistemas passando por ali. Então nós temos sistema digestório, nós temos sistema vascular, nós temos sistema ósseo, nós temos sistema muscular, nós temos sistema nervoso. Ou seja, nós temos vários sistemas aqui. Então aí nesse estudo, né, o aluno ele tem que saber. Muito bem, tá? Que estrutura que eu estou vendo aqui? Qual é a sua relação com essas estruturas anteriores? Né? Como é o nome dessas estruturas? Qual é a localização exata? Né? Então é um estudo bem mais apurado, é um estudo bem mais profundo,
né, da anatomia e necessita um conhecimento muito amplo, né, da anatomia sistêmica. Uma outra anatomia que existe é a anatomia clínica, né, que é através das imagens. Lembra que no slide anterior, naquela história da anatomia, eu disse que nos dias atuais é possível estudar um indivíduo vivo através de exames de imagem. Pois bem, então essa é a anatomia clínica, onde você pode estudar através das imagens, tanto uma tomografia, quanto uma radiografia, como uma ressonância, né? Para analisar como está o organismo desse indivíduo. Está normal? Está com uma patologia? Né? Tem alguma variação? Não tem? Né? Então aqui você consegue estudar, fazer toda uma análise clínica de como está o indivíduo. E por último nós temos a anatomia palpatória. Essa anatomia palpatória ou de superfície também, muito chamada, né? Essa anatomia palpatória ela também requer um conhecimento amplo da anatomia sistêmica e da regional, porque o profissional, quando ele vai realizar um estudo anatômico através do toque, ele tem que saber, ele tem que conhecer todas as estruturas que estão aqui, né? Não só conhecer as estruturas que estão aqui, mas também saber identificar se tem alguma patologia, né? Se tem alguma deformidade, se tem alguma irregularidade nesta região que ele está apalpando. Ok? Então esses aqui são os 4 tipos de anatomia macroscópica que pode ser feito. Né? Geralmente, nos cursos de graduação da área da saúde, os alunos eles vão estudar, todos eles vão estudar anatomia sistêmica, né? Isso é fato. Alguns cursos vão estudar anatomia regional, não é todos os cursos. Alguns cursos também vão estudar a clínica e a palpatória. Então, a sistêmica é para todos os cursos da área da saúde. Agora, a regional, a clínica e a palpatória, elas são mais específicas para determinados cursos, né? Para determinadas áreas. Mas nada impede de um aluno que esteja num curso da área da saúde e que só tem anatomia sistêmica, ele se aperfeiçoar em outros estudos anatômicos. Ele pode fazer um curso de extensão, ele pode posteriormente, depois de graduado, fazer uma especialização, né? E não deixa de ser um empecilho para que ele possa estudar, só se ele não quiser. Tá? Mas então esses são os 4 tipos de anatomia macroscópica. Aqui nesse slide é só para mostrar para vocês quais os componentes que estão em cada sistema estudado nos cursos da área da saúde de graduação. Né? Então aqui nós temos ali o sistema tegumentar. O que vai ser estudado no sistema tegumentar? A pele propriamente dita e os seus anexos, né? Os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas e sebáceas e também os receptores sensitivos que estão presentes, né, na pele. Tá? Depois no sistema esquelético, aqui ele já é meio que junto, né? Ossos e articulações. No sistema muscular, os músculos do corpo humano, bem como qual é o seu formato, qual a sua localização, quais são as suas inserções, qual é o movimento que ele faz, né, quando se contrair, como ele é vascularizado e como ele é inervado. Então tudo isso estuda-se no sistema muscular. E depois assim por diante, né, o sistema nervoso, o digestório, o urinário e o genital, que geralmente na graduação é o último sistema que é passado para os alunos. Tudo bem? Aqui também eu deixei um exemplo da anatomia topográfica, ou também chamada de regional, né? Que é um estudo feito geralmente através da dissecção, né? Onde geralmente o próprio aluno ele disseca, né? Isso já em alguns cursos da área da saúde. E aqui no estudo topográfico ou no estudo regional, vejam o quão complexo que é esse estudo. Então o conhecimento da anatomia sistêmica ele tem que ser amplo, para que o aluno ele possa reconhecer e nomear
cada estrutura e relacionar, né? Se eu estudar uma estrutura X, por exemplo, né? Quais as outras estruturas que vão estar ao redor daquela estrutura que eu estou estudando, né? Então ela é bem mais aprofundada. Depois, então, aqui nós entramos no segundo tipo de estudo anatômico, que é o estudo microscópico, né, que é a anatomia microscópica. Nessa anatomia microscópica, como eu já disse, utiliza-se então de aparelhos, né, pode ser microscópio óptico, microscópio eletrônico e vários outros aparelhos que não vêm ao caso agora, né? Nós não estamos falando especificamente de aparelhos, né, mas é um estudo que se faz já a nível celular ou até a nível molecular, né? Então, por exemplo, ali, se eu quero estudar toda a formação do indivíduo, desde a fecundação até o nascimento, então isso é a embriologia. E é uma disciplina à parte que todos os cursos de graduação na área da saúde possuem. Tudo bem, mas agora eu quero estudar como que é uma célula, como que é um neurônio, como que é uma célula epitelial, como é uma célula hepática. Muito bem, então vamos estudar a citologia. Vamos entender como é a estrutura daquela célula, quais os componentes que existem naquela célula e qual a sua função. Tudo bem, mas agora eu quero estudar como que o fígado é formado, não olhando ele por fora, eu quero olhar ele por dentro, como que ele vai ser formado? Então agora nós vamos na histologia, que é o estudo dos tecidos, né? E aí vejam que o estudo dos tecidos, no caso do fígado, como eu dei o exemplo, não vai ser estudado somente o tecido hepático, vai ser estudado todos os tecidos que estão presentes no fígado, né? E isso é a histologia. E esses estudos, eles são separados em disciplinas. Então, no curso de graduação, o aluno, além de ter a anatomia sistêmica, que é a macroscópica, ele vai estudar também uma disciplina que é a histologia, outra que é a embriologia e a outra que é citologia, tá? Então, essas três divisões aí fazem parte da anatomia microscópica. Tá ok? Bom, para que nós possamos então começar o estudo da anatomia, é necessário que nós tenhamos em mente a posição correta para que a gente possa fazer esse estudo. E a posição correta é denominada de posição anatômica. E essa posição anatômica, ela tem que ser memorizada, ela tem que ser gravada pelo aluno, de maneira que toda vez que ele for estudar alguma estrutura, ele já imagine aquela estrutura na posição anatômica. Como é a posição anatômica? É do jeito que está mostrando aqui na imagem, ó, tá? Ou seja, o corpo ereto, os membros inferiores juntos, os membros superiores colados ao tronco, a palma das mãos voltadas anteriormente e os olhos também voltados para o horizonte. Então, essa é a posição anatômica. E para que serve essa posição anatômica? Ela serve para demonstrar a localização exata dos órgãos dentro do corpo humano. Por exemplo, citando um exemplo aqui, nós temos aqui no antebraço dois ossos. Um osso que é voltado para o corpo e um osso que está voltado para fora do corpo, tá? O osso que está para fora, ele é um osso lateral e é chamado de osso rádio. O osso que está voltado para o corpo é um osso medial, que é, no caso, a ulna. Na posição anatômica, o rádio sempre será lateral e a ulna sempre será medial. Não importa se, na hora do estudo, o cadáver estiver com a palma das mãos voltadas para baixo. Como ele vai estar deitado, então a palma da mão vai estar para baixo. Nesse caso, muitos alunos podem pensar assim, não, então agora está virado, então agora a ulna é lateral e o rádio é medial. Negativo. A ulna sempre será medial e o rádio sempre será lateral.
de acordo com a posição anatômica. E a posição anatômica, ela determina que se um órgão ele ocupa uma determinada posição, não importa como o meu corpo estiver, aquele órgão sempre estará naquela posição. Outro exemplo, o fígado, que fica na parte superior direita do abdômen. Ele sempre vai ser um órgão do lado direito. Ele nunca vai mudar sua posição. Mesmo que eu estiver vendo o corpo como eu estou olhando aqui agora na imagem. Ah, então agora o fígado está do lado esquerdo. Não, negativo. O fígado sempre é do lado direito. Então a posição anatômica, ela possibilita que você grave e que você memorize a posição correta de cada parte do corpo, de cada estrutura do corpo. Não muda. Não importa como o corpo estiver sendo estudado. A estrutura nunca muda a sua posição. Ele sempre estará naquela posição. E é necessário para o estudo da anatomia que sempre quando for estudar qualquer estrutura, sempre memorizar na posição anatômica. Então, é uma coisa que nós, professores, sempre falamos para os alunos. Vai estudar anatomia? Estuda em você. Estuda olhando para você, na frente do espelho. E memoriza. Ah, o fígado está aqui, do lado direito, no abdômen, na parte superior aqui, ó, em mim. A una sempre será medial, o rádio sempre será lateral. Não muda. Tá? Então sempre memorize essa posição, que o estudo da anatomia não vai ter dificuldades. Depois de aprendermos a posição anatômica, é necessário também nós aprendermos como nomear as partes do corpo corretamente. Então tem muitos nomes que são dados a partes do corpo que são nomes errôneos, nomes comuns que todo mundo fala, que se usa, né, no dia a dia. Porém, no estudo da anatomia humana, tem que ser nomeado corretamente cada parte do corpo. Tá? Então, começando aqui a analisar, nós temos ali, ó, a cabeça, né, que é toda a cabeça. Abaixo da cabeça nós vamos ter o pescoço. Posterior, né, a parte posterior aqui da cabeça é a nuca. Aí nós vamos ter aqui o tórax, que não é peito. Tem muita gente que fala assim, ah, meu peito está doendo. Não, meu tórax está doendo. Tá? Aí abaixo nós vamos ter o abdômen, não é barriga. Né? Ah, minha barriga está doendo, não sei o que. Não, é o abdômen. Tá? A parte posterior aqui, ó, a parte dorsal do tronco, né, é o dorso. Também não é chamado de costa. Né? Então tem muita gente que fala assim, ah, minhas costas, ah, minha barriga, ah, meu peito. Não, então na anatomia humana o estudo correto, o nome correto é tórax, abdômen e a parte, né, a parte posterior é o dorso. O mesmo vai acontecer aqui com a região glútea, né? Ah, tem muita gente que fala assim, ah, meu bumbum, né, minha bunda, tal, mas não é. Tá? O nome correto é a região glútea. Ou, ah, não, eu quero falar, né, só glúteo. Tudo bem, não tem problema, pode ser falado, tá? Glúteo, tá ok? Agora tem um problema também, um pouco a mais, né? É nos membros. Então tem muita gente que fala assim, ah, eu tô com dor no braço. Aonde? Aqui, ó. É onde está a seta aqui. Não. Aqui é o antebraço. O braço é aqui, ó. Tá? É a primeira parte do membro superior. Abaixo dele vai estar o antebraço. Né? Então, quais são os nomes corretos de cada parte do membro superior? Lembrando que o membro superior é desde o ombro, ó, pegando o braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Então, tudo isso aqui é o membro superior. Tá? Então, novamente, ó, o ombro, braço, aí eu tenho o cotovelo, aí vem o antebraço, o punho e a mão. O mesmo acontece com o membro inferior. Né? Então, falar lá, estou com dor na perna, onde? Aqui, ó. Não. Aqui é a coxa. A perna é aqui, ó. E que também não é a canela. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu bati minha canela. Não. O certo é perna, que é essa parte do membro inferior.
Então o membro inferior ele vai apresentar aqui, né, ó, a coxa, o joelho, a perna, o tornozelo e o pé. E aí tem uma região aqui, ó, que é a região onde conecta o membro, todo o membro inferior com o tronco, né? Que o nome correto é quadril ou cintura pélvica, né? E tem muita gente que acaba falando, né, às vezes por não saber ou às vezes, né, porque está acostumado, bacia, os quartos, né, anca. Não, não é, tá? O nome correto é cintura pélvica ou, no mais comum, o quadril. Tudo bem? Então, todo membro inferior ele vai ser formado pelo quadril. Ele começa aqui pelo quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. E o membro superior é a mesma coisa, ó, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Agora, o que eu quero atentar vocês a uma coisa aqui, a um termo que é necessário vocês conhecerem, é que quando nós analisamos o membro superior ou o membro inferior, ele está preso no tronco, correto? Correto. O que vai acontecer? Tanto no ombro quanto no quadril, é necessário que tenha ossos fixos, teoricamente, né? Fixos, presos no tronco. Então eu tenho que ter uma base presa ali no tronco. E depois eu vou ter uma parte livre, uma parte que apresenta movimento. Então, quando nós observamos tanto o membro superior quanto o membro inferior, nós analisamos que cada um dos membros vai apresentar uma parte fixa e uma parte livre. A parte fixa, por exemplo, no membro superior é o ombro. Então, esse ombro ele é classificado como a raiz do membro superior. E depois a parte livre vai ser formada por quais segmentos? O braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Tá? O mesmo vai acontecer com o membro inferior. Qual é a parte fixa do membro inferior? É o quadril. Então o quadril vai ser a raiz do membro inferior. Ó. E a parte livre vai ser formada por quais segmentos? A coxa, o joelho, a perna, o tornozelo e o pé. Então, é importante que o aluno ele memorize que o ombro e o quadril são as partes fixas dos membros e, consequentemente, são nomeados de raiz. O ombro é a raiz do membro superior e o quadril é a raiz do membro inferior. Após, então, nós nomearmos todas as partes corretamente do corpo humano, é importante que nós conheçamos também os planos de delimitação e depois os eixos. O que são planos de delimitação? Vamos começar com os planos de delimitação. Vamos analisar essa imagem aqui. Ó. Se nós colocássemos um corpo dentro de um caixão de vidro, esse caixão apresentaria 6 lados, 6 paredes. Então, uma em cima, outra embaixo, uma na lateral esquerda, outra na direita, um anterior e outra posterior. Né? Cada parede dessa está delimitando o espaço que o corpo ocupa. Delimita o corpo, o tamanho do corpo no espaço. Aonde ele começa e aonde ele termina, de cima para baixo, né? De superior para inferior. Aonde ele começa e termina de lateral direito para esquerdo, ou vice-versa. Né? Aonde ele começa de anterior para posterior. Tá ok? Então esses são os planos de delimitação. Então eles servem para delimitar o corpo humano, o tamanho, o espaço do corpo humano. E após os planos de delimitação, nós entramos nos eixos. Por que nós temos que analisar os planos de delimitação primeiro para depois nós analisarmos os eixos? Os eixos, a definição de eixos é a seguinte: são linhas imaginárias traçadas nas articulações do corpo e através dessas linhas, desses eixos, vai determinar quais os movimentos que cada articulação vai fazer. Então analisem só. Nós temos a imagem A, nós temos a imagem B e a C.
Vamos analisar primeiramente esta imagem aqui, a imagem A, tá? Que está com uma linha em azul. Vamos imaginar, por exemplo, que essa linha esteja passando pela articulação que existe aqui no pescoço, tá? Entre a cabeça e a coluna vertebral. O que eu posso determinar? Se eu pegar uma barra de ferro e o corpo ainda dentro desse caixão, tá? E colocar ela aqui, ó, de cima para baixo, o que esse caixão vai fazer? Ele só vai girar em torno, ele vai ficar girando em torno do próprio eixo que é essa barra de ferro, que aqui está sendo representada pela barra azul. Tá? Então vejam, esse eixo, ele não está vindo de cima para baixo? Então ele é um eixo supero-inferior e é denominado de eixo longitudinal. E quais os movimentos que a articulação vai conseguir fazer? Somente de ficar girando em torno do próprio eixo. Tá? Ela vai girar em torno do próprio eixo. É o mesmo movimento, né? Vamos relembrar lá na geografia. É o mesmo movimento que a Terra faz, que é o movimento de rotação. Ou seja, ela fica girando sem sair do lugar. Né? Mesma coisa que você girar uma bola parada, um peão, por exemplo. Ele vai ficar girando no mesmo lugar, ele não vai sair. Então é como se ele estivesse girando em torno de um ferro. Ele não sai do lugar. Tá? Claro que as articulações do corpo não vão ficar girando, né? Dando um comentário aqui só para descontrair, né? Acontecer igual aquela menina do Exorcista, girar a cabeça 360 graus. Não vai acontecer isso. Mas você analisa que a sua cabeça, ela gira para um lado, aí ela volta. Aí ela gira para o outro e ela volta. Sempre voltando na posição anatômica, que é a cabeça com os olhos, né, olhando lá para o horizonte. Então você gira a cabeça para a direita, volta ao normal. Gira a cabeça para a esquerda e volta ao normal. Esse movimento de girar a cabeça é um movimento chamado de rotação. É um movimento de rotação, que é possibilitado através desse eixo imaginário que passa na articulação entre a cabeça e a coluna vertebral. Tá? Então, beleza. Então, vamos definir de uma maneira mais específica. Então, o eixo, que é superior-inferior, ou seja, que pega de cima para baixo, ele é chamado de eixo longitudinal. E esse eixo longitudinal, ele vai possibilitar que a articulação realize movimentos de rotação. E o que são movimentos de rotação de uma articulação? É o movimento que a articulação faz, que uma determinada estrutura faz, de girar sem sair do lugar. Ela gira em torno do próprio eixo imaginário. Tá? Agora, se nós formos analisar também, se eu pegar o mesmo eixo, né? Ele não veio de cima para baixo? Muito bem. Quais paredes desse caixão que ele uniu? Que ele passou? Ele não começou aqui no plano superior e terminou aqui no plano inferior, ou podálico? Ele não uniu essas duas paredes? Sim. Então, a melhor definição do eixo longitudinal é essa que eu vou falar para vocês agora. Anotem aí, que é importante vocês saberem. O eixo longitudinal é um eixo que une dois planos de delimitação, o superior e o inferior, e possibilita que a articulação realize movimentos de rotação. Ponto. Né? Então aí nós definimos esse eixo superior-inferior, ou eixo longitudinal, que é um eixo que vai unir os dois planos de delimitação, superior com o inferior. Tá? Agora vamos analisar o eixo que está representado na imagem B, que é essa barra
em vermelho. Vamos imaginar o seguinte, agora vamos pegar o mesmo caixão, com o mesmo corpo ali dentro, e vamos colocar uma barra de um lado para o outro. Tanto pode ser da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Por isso que esse eixo é denominado como látero-lateral, né? Tanto faz de um lado para o outro, quanto, né, da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Isso não vai interferir. Tá? Muito bem. Agora vamos imaginar que essa barra de ferro foi colocada então nesse caixão aqui. O que esse caixão qual o movimento que esse caixão vai poder fazer? Somente para frente e para trás. Eu gosto de comparar com coisas do cotidiano para que o aluno ele possa ter uma ideia do que a gente está falando. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter conhecido, ou já deve ter jogado pimbolim. Né? É aquela mesa onde tem várias barras, né, colocadas na mesa, com um monte de hominho preso, e você tem que ficar batendo na bola até você fazer gol no campo contrário. Então aquilo ali é o pimbolim. Se a gente for analisar, se você não souber o que é o pimbolim, né, se você nunca jogou, dá uma pesquisada lá no Google, lá, pimbolim. Aí você vai entender o que eu estou falando. Tudo bem? Mas se você observar lá no pimbolim, como que tá esses hominhos pendurados? Ele tem um ferro passando de um lado para o outro dele. E o que ele vai mexer? Ele só vai mexer o pé dele, né? Para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Por quê? Porque essa barra que está ali, que é o nosso eixo que nós estamos falando agora, né? O eixo lateral, ele só vai possibilitar que esse homenzinho aqui, ele se mova, né? Mova essa parte, tanto para frente quanto para trás. Tá? Então, vamos definir agora, né? Vamos definir esse eixo aqui de uma melhor forma, né? Da maneira correta. Então, esse eixo está representado na figura B, é o eixo transverso. Tá? Desculpem, é o eixo transverso. Esse eixo transverso, ele é um eixo que pode ser chamado também, considerado como látero-lateral, que une dois planos de delimitação. Dois planos de delimitação, ou duas paredes ali, né? A lateral esquerda e a lateral direita. Tá? Então, repetindo para que vocês possam anotar aí a definição. O eixo transverso, também chamado de látero-lateral, é um eixo imaginário que une os planos de delimitação lateral direito com lateral esquerdo e possibilita que a articulação realize movimentos de flexão e extensão. Flexão e extensão. Para vocês entenderem como é esse movimento de flexão e extensão, nós temos que, primeiramente, ter a posição anatômica gravada. Tem? Tem. Ótimo. Né? Vamos pegar, por exemplo, a articulação do cotovelo. Né? Na posição anatômica, como que o antebraço fica? Ele fica reto, né, para baixo, com a palma das mãos voltadas para frente. Quando você quer, por exemplo, levantar um balde, o que você faz com o braço? Com o antebraço? Você dobra ele e, antes que ele estava reto, rente ao seu corpo, agora ele vai para frente. Tá? Você levantou o balde, ele foi para frente. Só o teu antebraço. E quando você quer soltar esse balde de novo no chão, o teu antebraço volta à posição original, que é a posição anatômica, que é aquela posição reta, que é como está sendo representado aqui, ó, nas imagens. Tá? Então, esse é o movimento de flexão. Flexão é um movimento em que ocorre a movimentação de uma parte do corpo para frente, né? Para frente ou para trás. Depois nós vamos ter outras aulas aí que eu vou explicar para vocês a questão dos movimentos
de flexão e extensão que podem ocorrer tanto no cotovelo, né, e no joelho, que vai ser um pouquinho diferente. Mas pegando, por exemplo, aqui no cotovelo, que é o nosso exemplo, toda vez que o antebraço se movimentar para frente, ou seja, ele dobrar e ele for para frente, é uma flexão. Quando ele voltar na posição anatômica normal, né, definida, é uma extensão. Então são movimentos para frente e para trás. E esses movimentos para frente e para trás são chamados de flexão e extensão. Tudo bem? Então agora vamos para a figura da letra C, que é um outro eixo, que é o nosso terceiro e último eixo, que é o eixo sagital, ou também chamado antero-posterior. Por quê? Vamos analisar. Agora, se nós observarmos esse carinha aqui embaixo, aqui, ó, o que está acontecendo? Ele está com um ferro, né, passado aqui no abdômen dele, né, de um lado para o outro, ou de trás para frente, ou de frente para trás. Tá? Então isso é um sentido antero-posterior, ou também pode ser chamado de póstero-anterior. Tá? Agora, o que vai acontecer? É só você tentar imaginar que tipo de movimento que esse homem aqui vai fazer. Se ele está com um ferro no abdômen dele, de frente para trás ou de trás para frente, né, tanto faz, o que vai acontecer? Ele vai tombar, ó, ele vai virar para cá, ó, tanto para a esquerda quanto para a direita. Né? Ele vai ficar como se você fizesse um ventilador. Né? Você tem ali o ventilador, todo mundo conhece um ventilador. O ventilador ele vai ter um motorzinho com um pino preso numa hélice. E essa hélice faz o quê? Quando ela está desligada, você gira ela para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, né? Para a direita e para a esquerda. Tá? Então, isso são esses tipos de movimento que esse eixo vai possibilitar, né, que uma determinada articulação possa realizar. Então, vamos definir esse eixo sagital. Então, vamos lá. O eixo sagital, também chamado antero-posterior, é um plano, é um eixo que une os planos de delimitação ventral e dorsal. Ou seja, né, o que está na frente e o que está atrás. Ventral e dorsal, né? E possibilita que a articulação realize movimentos de abdução, com B mudo, abdução, e adução. Abdução e adução. Só para que vocês entendam como vai ser esses movimentos, vamos supor que esse ferro, que esse eixo, esteja passando na articulação do ombro aqui, ó, de frente para trás ou de trás para frente. O que esse membro superior vai fazer inteiro? Eu vou abrir ele lateralmente e vou fechar. Quando eu abro lateralmente, quando eu afasto esse membro lateralmente do tronco, eu fiz uma abdução. Abdução. Quando eu volto todo o membro novamente colado ao tronco, sempre lembrando a posição anatômica, tá? Quando eu volto ele novamente à posição anatômica, que é colado junto ao tronco, eu fiz uma adução. Então, a abdução e adução, que é possibilitado pelo eixo sagital, são movimentos lateralizados, tanto de abrir quanto fechar. Né? Esses são os movimentos de abdução e adução. Tudo bem? Então, aí nós vimos os planos de delimitação, vimos os eixos, e agora vamos para os planos de secção. O que são planos de secção? Bom, secção, ela significa cortar, tá? É corte. Secção é corte. Então, os planos de secção são cortes que são feitos ou no indivíduo inteiro, ou em órgãos, ou em partes do corpo. Tá? E para que é realizado esses planos de secção? Para que possa ser estudado as estruturas internas. E dependendo da estrutura que eu quero estudar,
é um plano de secção, é um corte que eu vou ter que fazer. Tá? Por exemplo, vamos começar com o primeiro aqui, que é o plano chamado de sagital mediano ou somente mediano. Tá? Então, tem alguns livros que trazem ele como plano mediano, ou plano de secção mediano, ou trazem ele como plano sagital mediano. É a mesma coisa, tudo bem? O que esse corte está fazendo, então, aqui nesse indivíduo? Ele está cortando o indivíduo bem no meio. E separou o indivíduo em duas partes, né? Uma direita e uma para a esquerda. E essas partes, teoricamente, são iguais. Ó. Por quê? Eu tenho um olho para a esquerda e um olho para a direita. Eu tenho uma orelha para a esquerda e uma orelha para a direita. Ficou um membro superior para a esquerda e um membro superior para a direita, e assim por diante. Tá? Então, esse plano sagital mediano ou plano mediano, vamos definir ele agora? Então, vamos definir. Anotem aí. O plano sagital mediano ou mediano é um plano de secção que separa o corpo ou uma estrutura em duas partes iguais, uma direita e uma esquerda. Tudo bem? Tá, para que eu faço esse corte? Vamos supor que eu queira estudar a cavidade bucal, a cavidade nasal, né, que é o início do respiratório, o início do digestório. Eu quero estudar ali como é a faringe, como é a laringe, como que é o canal vertebral, como que é o encéfalo por dentro. Então eu faço um corte bem no meio. Eu pego uma cabeça inteira e corto ela bem no meio. Por quê? Porque o que eu consegui estudar na boca que ficou do lado esquerdo, eu vou conseguir estudar na boca que ficou do lado direito. É igual. Não muda. Né? Por quê? Porque eu tenho metade da língua para o lado esquerdo e metade da língua para o lado direito. E são duas metades iguais. Vai existir uma tonsila palatina, que é a antiga amígdala, né? Para a esquerda e uma para a direita. Né? Eu vou poder observar dentes do lado esquerdo e dentes do lado direito. O mesmo vai acontecer com a cavidade nasal. Eu consigo observar as conchas nasais do lado esquerdo e as conchas nasais do lado direito, em duas partes, né? Porque elas são iguais. Eu consigo observar aqui, ó, fazer um estudo do encéfalo, porque tudo que eu estou vendo aqui, eu consigo ver do outro lado também. Né? Então, se eu tenho uma parte do corpo caloso, por exemplo, aqui, eu vou ter uma parte do corpo caloso do lado direito, e assim por diante. Então, quando eu quero estudar estruturas que eu consigo, né, ver ela dos dois lados, eu faço um corte bem no meio, um corte mediano. Tudo bem? Então, esse é o plano de sagital mediano ou somente plano mediano. Agora, e se eu quero observar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, né, do cérebro, para mim estudar essas cavidades aqui, que são os ventrículos laterais, se eu quero estudar os núcleos da base, por exemplo, né, que corte que eu posso fazer? Bom, agora eu vou ter que fazer esse tipo de corte aqui, ó, né, que é um corte que é chamado de plano de secção frontal ou coronal. Então vamos definir esse plano de secção. Então, o plano frontal ou coronal é um corte que separa o corpo ou uma estrutura em duas partes não iguais, uma anterior e outra posterior. Então, o que está acontecendo aqui? Nessa imagem aqui, ó, né? Vamos pegar essa imagem então, da direita superior aqui, ó, do cérebro. Eu fiz um corte. E do jeito que eu fiz esse corte aqui frontal, vai ficar um pedaço do cérebro da frente e um pedaço do cérebro para trás. O que eu consegui estudar aqui, eu vou estudar no pedaço que ficou para trás. Tá? Dependendo também da estrutura que eu quero analisar. Porque, vamos supor, se eu fizer um corte mais à frente, mais anterior, aí eu já nem vou mais ver isso aqui. Tá? Mas esse plano frontal,
ele é diferente agora do mediano. O mediano tem que ser feito no meio e pronto, acabou. Agora, o frontal não. Eu posso começar a cortar desde aqui, ó, da nuca, até chegar na ponta do nariz. E dependendo do que eu quero estudar. Né? Então eu posso cortar aqui no meio, posso cortar aqui a nível da orelha, né? do pavilhão da orelha, posso cortar aqui ao nível dos olhos. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso cortar em qualquer parte aqui, ó, em qualquer segmento aqui eu posso cortar. Então depende da estrutura que eu quero analisar. Mas eu tenho que fazer esse tipo de corte aqui, tá? De cima para baixo, só que separando o corpo numa parte que vai ficar para frente e na outra parte que vai ficar para trás. Agora o terceiro plano de secção que nós temos é o plano de secção transverso, ou também chamado horizontal. Tá? Vamos definir então esse plano? Então vamos lá. O plano de secção transverso horizontal é um corte que separa o corpo ou estruturas em duas partes não iguais. Uma superior e outra inferior. Tudo bem? Então, como que a gente pode observar esse corte? Se a gente observar aqui esse indivíduo, ó, vejam que esse corte, esse plano transverso, ele pode ser feito em qualquer parte do meu corpo. Ó, né? Ele pode ser feito aqui no topo da cabeça, ele pode ser feito aqui a nível do braço, ele pode ser feito a nível do abdômen, ele pode ser feito a nível do tornozelo. Mas o que eu tenho que analisar é o seguinte: que estrutura que eu quero observar? Ah, eu quero observar, por exemplo, o núcleo caudado, que fica aqui na parte interna do cérebro. Ah, legal. Não, então beleza. Então vamos fazer o seguinte: então vamos fazer um corte transverso ou horizontal ao nível, né, do núcleo caudado ali, que daí eu vou ter uma parte para cima e eu vou ter uma parte que ficou para baixo. Pronto, agora eu consigo estudar. Né? Ah, mas se eu quero estudar um pouco mais para baixo, eu faço um outro corte mais abaixo. Né? E esse corte aqui, ele pode ser feito desde pegando o topo da cabeça até chegar aqui, ó, na planta do pé. Né? E aqui eu deixei uma imagem para mostrar para vocês que esses cortes eles são muito utilizados nas técnicas de imagem, nos exames por imagem, como no caso da tomografia. Né? Se nós observarmos aqui, ó, desta primeira imagem, tem 1, 2, 3, 4, tem vários quadradinhos, né? Então vamos pegar daqui até aqui, ó. Como que foi feito, como que foi tirado todas essas imagens aqui, ó? Em cortes transversos. Porque ele começou desde a parte de baixo da cabeça e chegou até o topo. Né? Então ele começou a mostrar aqui, ó, primeiro, o início, né, de baixo para cima, o início do cerebelo. Aí agora ele já começa a mostrar um pouco mais do cerebelo e já começa a mostrar algumas pequenas partes do cérebro, o olho. E assim vai até chegar no topo, na parte mais superior do cérebro. E aqui nessa mesma imagem da tomografia nós podemos analisar um outro tipo de corte. No início eu falei do plano mediano, né, que é bem no meio, que é esse aqui. Ó. Então eu quero estudar estrutura igual, da direita e da esquerda. Pronto, eu faço bem no meio o corte, separo a cabeça em duas partes, iguais. O que eu estudar na direita tem na esquerda. Ótimo. Mas e se eu quero estudar um pouquinho fora do meio? Alguma estrutura que não está no meio, mas que está um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita. Ah, aí eu posso fazer cortes sagitais. Que eu vou pegando desde o meio e vou até o final dela. Até a lateral. Então ele começou aqui, ó. Ele começou da lateral, né, ó, esquerda. Aí ele vem vindo, até chegar no meio. Bom, chegou no meio? Chegou no meio. Agora eu quero continuar até a lateral direita. Então agora eu vou fotografando e vou cortando mais ainda. É como se eu fosse cortando assim, ó, fatiando, né, ó, o corpo, sempre deixando um pedaço para a direita e um pedaço para a esquerda, tá? Que aí é um outro plano, que é o plano só sagital, né? Nós temos o sagital mediano, que é bem no meio. Só o sagital, ele pode ser feito em qualquer parte da direita para a esquerda, não necessariamente sendo no meio.
Então ele pode pegar desde a lateral esquerda e ir fatiando o corpo, né, até chegar na lateral direita. Tudo bem? Então esses são os planos de secção. E esses planos de secção eles servem não só para o estudo anatômico, né, em órgãos, em estruturas corporais, ou no cadáver, no laboratório de anatomia, mas como também no estudo de imagens, né, que é aquela anatomia que nós podemos chamar de anatomia clínica. Tudo bem? Bom, agora chegamos então num outro assunto, num outro tópico, que são os termos de posição, termos de direção e posição, ou posição e direção. Né? Para que servem esses termos? Esses termos eles servem para que a gente possa nomear corretamente a localização de uma estrutura. Por exemplo, eu não posso simplesmente chegar aqui na cabeça, pegando essa primeira imagem da esquerda aqui, na superior, e falar assim, o zigomarco está na frente, o esfenóide está no meio e o temporal está lá atrás. Eu não posso falar isso. Eu tenho que saber nomear esses ossos. Eu não posso simplesmente falar assim, está na frente e está atrás. Pronto, acabou. Não, não é assim. Tá? É anterior, é posterior. Tá? Então existem esses termos corretos que são usados na anatomia e que devem ser seguidos, sempre, né? Para você saber nomear essas estruturas. Então vamos começar com os dois primeiros termos que nós temos, que é o anterior e posterior. Quando nós analisamos a palavra anterior, significa alguma coisa que está na frente, e posterior é alguma coisa que está atrás. Muito bem. Então, se nós analisarmos essa primeira imagem aqui, dos ossos da cabeça, eu posso dizer o seguinte: se eu for comparar esse osso rosa, que é o temporal, com esse outro meio marronzinho claro, que é o zigomático, eu posso dizer assim: o zigomático é um osso anterior e o temporal é um osso posterior. Ou, melhor dizendo, primeiro tem aqui o osso temporal. Anterior a ele vai estar o osso zigomático. Então, é uma maneira de você mostrar para o aluno, ou para qualquer outro profissional, que eu tenho uma estrutura, mas na frente dele, anterior a ele está uma outra estrutura. Qual é? Tal. Né? Isso quando eu comparo somente dois elementos. Dois. Eu estou comparando somente o temporal, que é o rosa aqui, com o zigomático, que é essa corzinha meio marronzinha. Agora, e se eu comparar três ossos, três estruturas? Eu tenho o temporal, que é posterior. O zigomático é anterior, e o que ficou entre eles? Ficou no meio, não é? Então, ele vai ser chamado de um osso médio. Então, é só para vocês entenderem. Por exemplo, que eu estou passando aqui o osso temporal. Então, o osso temporal é o osso posterior. Anterior ao temporal está o osso zigomático. Entre os dois está o osso esfenóide, que é um osso médio. Está no meio dos dois. Entenderam? Então, quando eu estudo somente duas estruturas, é anterior e posterior. Quando eu estudo três, a que ficou no meio vai ser chamado de estrutura, vai ser o médio, o osso médio. Mas eu estudo somente os ossos da cabeça? Não. Eu posso analisar estruturas internas, tanto da cabeça quanto do pescoço. Olha, eu posso dizer assim, a cavidade nasal, em relação à coluna vertebral, é anterior. E a coluna vertebral essa cervical aqui, é posterior. O mesmo eu posso falar, por exemplo, aqui, a língua é anterior. E a faringe, que é esse tubo que tem aqui atrás, a faringe é posterior. Então, a língua é anterior e a faringe é posterior. Tá? Agora, e se eu mudar, por exemplo, e colocar assim, a faringe em relação à coluna cervical? Agora muda. A faringe vai ser anterior e a coluna cervical vai ser posterior. Né? Se eu estudar três estruturas, a língua é anterior,
a coluna cervical é posterior e a faringe é média. Está no meio. Entenderam? Muito bem, aonde mais eu posso utilizar esses termos anterior e posterior? Nos membros, tanto o membro superior quanto o membro inferior, para analisar qualquer estrutura. Se uma estiver na frente e a outra estiver atrás, eu vou usar anterior e posterior. Como no caso do sistema muscular. Existem músculos que estão na parte anterior do antebraço e existem músculos que estão na parte posterior do antebraço. Existem vasos sanguíneos que estão na parte anterior do braço, por exemplo, e existem vasos sanguíneos que estão na parte posterior do braço, né? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos definir o termo anterior e posterior. Anotem aí. Os termos anterior e posterior são utilizados para denominar estruturas que estão localizadas na cabeça, no pescoço e nos membros, sendo que uma estará na frente da outra. Tá ok? Então, está na frente é anterior, está atrás é posterior, ficou no meio é médio. Agora, e no tronco eu posso utilizar os mesmos termos, anterior e posterior? Não. Lá no tronco eu vou ter estruturas que uma está na frente e outra está atrás. Só que os termos que eu vou utilizar são outros. É ventral e dorsal. Por que ventral e dorsal? Ué, toda estrutura que estiver voltada para frente, ou seja, para o ventre, vai ser ventral. O que estiver voltado para trás, que é o dorso, vai ser dorsal. Então nós podemos fazer um estudo comparativo aqui, ó. Se nós analisarmos essa imagem da direita, nós temos aqui, ó, o externo, primeiramente, depois o coração, depois o esôfago, depois a artéria aorta e depois a coluna vertebral. Se eu for comparar, por exemplo, o externo com o coração, o externo é um osso ventral, é uma estrutura ventral, e o coração é uma estrutura dorsal. Se eu for comparar o coração com o esôfago, agora muda. O coração é ventral e o esôfago é dorsal. E assim por diante até chegar na coluna vertebral, né? Então, o que está na frente, no tronco, é ventral. O que está atrás, no tronco, é dorsal. Não tem erro, não tem dificuldade. Tudo bem? Agora, quando nós falamos superior e inferior, superior é o que está em cima, inferior é o que está embaixo. Muito bem. Então, aonde que nós podemos utilizar esses termos? Na cabeça. Olha, se eu for comparar ossos da cabeça, eu tenho esse osso verde aqui, que é o osso parietal, e tem esse osso rosinha, que é o osso temporal. Então, eu posso dizer assim, o osso parietal é superior e o osso temporal é inferior. Pronto, acabou o problema. E aqui em estruturas internas? Ué, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Na cavidade nasal tem 3 elevações, ó. Uma aqui e outra aqui. Essa elevação aqui mais em cima é chamada concha nasal superior, é o nome dela. Essa mais embaixo é a concha nasal inferior. E a que ficou no meio? Concha nasal média. Né? Então, tudo que fica em cima é superior. Tudo que fica embaixo é inferior. Se tiver alguma estrutura no meio, entre as duas, vai ser média ou médio. Tá? Aonde mais eu posso utilizar o termo superior e inferior? No tronco. Ué. Olha só, se eu observar aqui, o coração ele não fica em cima do músculo diafragma? Fica. Então eu posso dizer assim, ó, o coração é superior e o músculo diafragma é inferior. Coração superior, diafragma inferior. Pronto. O mesmo eu posso fazer para órgãos internos. Como no caso, se eu estudar um pulmão, cada pulmão ele vai ser formado por partes, né? São chamadas de lobo.
Para vocês terem uma ideia, o pulmão direito ele vai ter 3 partes, ou seja, 3 lobos. E como que é o nome de cada lobo? Ó, lobo superior, lobo inferior, e o que ficou no meio é lobo médio. Pronto, acabou o problema. Agora, e nos membros? Eu posso utilizar os mesmos termos, superior e inferior? Não. Aí eu já não posso utilizar esse termo. Eu tenho que utilizar outros termos que é chamado de proximal e distal. Por quê? Lembram lá quando eu passei o slide no início dessa videoaula, que eu falei lá os nomes corretos de cada parte? E eu falei para vocês que o ombro é a raiz do membro superior e que o quadril é a raiz do membro inferior? Muito bem. Como eu tenho o ombro e o quadril, que são as raízes, que é a parte fixa, eu vou determinar o seguinte: toda estrutura que estiver mais próxima da raiz vai ser chamada de proximal. A outra que estiver mais distante da raiz vai ser chamada distal. Então, se nós fizermos uma comparação aqui, ó, entre o osso do braço, que é o húmero, e o osso rádio, que é do antebraço. O húmero vai ser um osso proximal e o rádio vai ser um osso distal. Ah, mas no mesmo osso eu posso utilizar isso? Claro que pode. Olha, se eu observar, por exemplo, aqui, ó, o osso rádio. Tá? O osso rádio, ele vai ter uma extremidade aqui, outra extremidade aqui e um corpo no meio. Essa extremidade aqui, cada extremidade vai ser chamada de epífise. Isso vocês vão ver melhor na segunda videoaula, que é a respeito do sistema esquelético, generalidades. E ali eu vou explicar o que é uma epífise, o que é um corpo, tá? Mas só para vocês entenderem. Então vamos só tratar como extremidade. O rádio ele vai apresentar 2 extremidades, ó. Essa aqui e essa aqui. Só que essa extremidade aqui não está mais próxima da raiz do que essa. Então, no mesmo osso, vejam que eu posso ter uma extremidade proximal e uma extremidade distal, no mesmo osso. Por quê? Eu tenho que analisar qual das estruturas que eu estou estudando que está mais próxima da raiz. Tá? Mais próxima da raiz. Poxa, mas o osso rádio está longe da raiz. Tudo bem. O osso rádio. Só que ele vai ter uma extremidade em cima e uma extremidade embaixo. A extremidade de cima vai estar mais próxima da raiz. Então ela vai ser proximal. A outra vai ser distal. E assim você vai fazendo até chegar no final aqui, que é os ossinhos do dedo, que são as falanges. Né? O mesmo acontece se eu observar um dedo só. Cada dedo vai ter 3 ossos. São chamados de falange. Então eu vou ter essa mais da ponta, uma no meio e uma, né, para cá. Ué, qual dessas 3 está mais próxima da raiz? Essa aqui. Então essa é proximal. Essa da ponta vai ser distal, com certeza. E a que ficou no meio é médio, né, que é a falange média. Tudo bem? Então, nos membros, toda vez que você tiver uma estrutura que estiver em cima, ela vai ser chamada proximal. Ou seja, mais próxima da raiz. E a que estiver embaixo, que vai estar mais distante, vai ser chamada de distal. E uma que estiver entre as duas, vai ser média. Tá? Agora, nós temos outros termos, que é o medial, lateral e intermédio. O que significa medial, lateral e intermédio? Sempre você tem que analisar agora que, se observar um corpo, né, um indivíduo, ele vai apresentar uma linha média, bem no meio aqui, ó, né, pegando desde lá do nariz, passando aqui pelo umbigo, né, pegando aqui os órgãos genitais. Então, isso aqui é a linha média, é o meio do corpo. Vamos comparar como se fosse um campo de futebol, ó, né? Eu não tenho o meio do campo aqui. E quando nós observamos a escalação de um time, sempre passa lá, né? Fulano de tal é o meio de campo. Né? O fulano de tal é o lateral. E o outro lá está a intermediária do campo. Ué, nós podemos transportar para o corpo humano aqui, ó. Então, o que vai definir? O que vai definir esses termos? Observa aqui, ó, né, no campo de futebol.
esse jogador não está mais próximo do meio? Ele não está no meio, tá? Ele está mais próximo do meio. Então, ele vai ser chamado de medial. Então, uma estrutura medial é uma estrutura que está localizada mais perto, mais próxima do meio do corpo. Então, ela vai ser chamada de medial. Esse outro aqui, ó, que está aqui na ponta, quase acabando no campo aqui, é o lateral. É uma estrutura lateral. Então, lateral é qualquer estrutura que estiver afastada do meio do corpo. Estiver distante, afastado do meio, vai ser lateral. Se eu tiver uma estrutura que estiver no meio, entre o medial e o lateral, essa estrutura vai se chamar uma estrutura intermédia. Tá? Agora, transportando para o corpo humano, vamos analisar aqui, ó. Na posição anatômica, vou dar o exemplo aqui dos dedos da mão. Tá? Se eu observar, cada mão vai apresentar 5 dedos. Mas vamos pegar só 3 de base. Nós temos o polegar, nós vamos ter o dedo mínimo e o dedo médio. Tá? Sempre observando na posição anatômica. Se nós observarmos a posição anatômica, a palma da mão fica voltada para frente, correto? Correto. O polegar, com certeza, sempre vai ficar localizado para fora. Muito bem. Então, se eu analisar, o dedo polegar, ele é uma estrutura lateral. Porque ela não está mais distante do meio do meu corpo? Olha a distância. Agora, e se eu observar o dedo mínimo? O dedo mínimo está mais próximo do meio. Então o dedo mínimo é um dedo ou é uma estrutura medial. E o dedo médio que ficou no meio, ficou entre o polegar e o mínimo. Então, se eu sei que o polegar é lateral, o mínimo é medial, o dedo médio que ficou ali entre os dois vai ser uma estrutura intermédia. Uma estrutura intermédia. Tá ok? Então, definindo, é isso. Medial é toda e qualquer estrutura que está localizada mais próxima da linha mediana. E qual é a linha mediana? É esse meio do corpo aqui, ó. É o meio. Tá? Então, medial é toda e qualquer estrutura que está mais próxima da linha mediana do corpo. Tá? Agora, lateral. O que é o lateral? O lateral é uma estrutura, é qualquer estrutura que está mais afastada da linha média do corpo. Tá? Como no caso, o polegar aqui. Ele está mais afastado da linha mediana do corpo. E se eu tiver uma estrutura que ficou no meio ali? Vai ser um intermédio. Então, como que eu defino uma estrutura intermédia? O intermédio é toda e qualquer estrutura que está localizada entre lateral e medial. Tudo bem? Então, aí nós conseguimos definir o que são os termos medial, lateral e intermédio. Só para dar um outro exemplo para vocês, quando os alunos chegam no sistema muscular, e nós vamos estudar os músculos de membro inferior, existe um músculo que fica na parte anterior da coxa, que é o quadríceps femoral. E ele vai ser formado por 4 partes. Mas tem 3 partes desse músculo que o nome deles é de acordo com o termo de posição e direção. Se nós observarmos aqui, ó, nós vamos ter o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio. Olha só, cada parte do músculo é chamado assim, vasto lateral, medial e intermédio. Isso de acordo com o quê? De acordo com o termo de posição e direção. Então vejam que em várias partes do corpo usa-se esses termos, medial, lateral e intermédio. Não só esse, como superior e inferior, como proximal e distal e médio, como anterior e posterior, ventral e dorsal, que nós já vimos anteriormente. Tá? Agora existe também mais 2 termos aí, superficial e profundo. Quando eu falo superficial, superficial está relacionado à superfície.
E qual é a superfície do nosso corpo? A pele. Então, superficial é toda e qualquer estrutura que estiver mais próxima da pele. Profundo é toda e qualquer estrutura que estiver mais afastado da pele. E se nós formos analisar, nós podemos utilizar isso observando várias estruturas. Por exemplo, se eu for analisar uma estrutura, como no caso vasos sanguíneos, existem vasos sanguíneos superficiais e profundos. Né? Por exemplo, dando um exemplo aqui, né, só para vocês, né, já anotarem aí, e mais para frente a gente vai, nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar mais aí. Existem veias do membro superior que são superficiais, como no caso a cefálica e a basílica. Ou, pegando uma que todo mundo conhece, safena. Né? Existe uma veia, que é a veia safena do membro inferior, que ela é uma veia superficial. Né? Ou seja, ela está mais próxima da pele. Só que a coxa, por exemplo, ela vai apresentar veias profundas, que estão quase lá, né, estão lá no meio dos músculos, mas estão mais afastados da pele. Como no caso a veia femoral. Né? O mesmo nós podemos também determinar na questão de músculos. E quando nós estudamos os músculos, principalmente do membro superior, no caso do antebraço, existem músculos que o próprio nome dele já diz se ele é superficial ou se é profundo. Olha só, existe um músculo aqui, ó, que é chamado músculo flexor superficial dos dedos. E abaixo dele vai existir o flexor profundo dos dedos. Ué, se esses dois músculos vão fazer a flexão dos dedos, e um está em cima e outro está embaixo, esse que está em cima está mais próximo da pele, então ele vai ser o flexor superficial. O outro vai ser flexor profundo. Então é para isso que você utiliza o termo superficial e profundo, sempre relacionando a superfície do corpo, que é a pele. Agora, existem também os termos interno e externo. Esses termos interno e externo, eles são relacionados a uma cavidade. Ou seja, toda e qualquer estrutura que estiver mais próxima da cavidade é interno. A outra estrutura, ou toda e qualquer estrutura que estiver afastada da cavidade, vai ser externo. Né? Aqui nos exemplos que eu coloquei para vocês, quando nós observamos os músculos do abdômen, existem dois músculos que são nomeados assim. Existe o músculo oblíquo externo do abdômen, que está mais afastado da cavidade, que é o abdômen, e abaixo dele vai existir o músculo oblíquo interno do abdômen. Ou seja, ele está mais perto, ele está mais próximo da cavidade. Então, por isso ele é chamado de interno. O mesmo também você pode aplicar esses termos quando você estuda as camadas de um órgão, por exemplo. Se nós analisarmos nessa imagem inferior aqui, ó, do estômago, o estômago vai ser formado por 3 camadas. Uma camada serosa, uma camada muscular e uma camada mucosa. A camada mucosa está diretamente em contato com a cavidade do estômago. Então a camada mucosa é uma camada interna. A camada serosa, que é essa primeira mais lisa aqui, ela está totalmente afastada da cavidade. Então ela vai ser a camada externa, que é a serosa. Entre a serosa e a mucosa ficou a camada muscular, que ficou no meio. Então ela vai ser chamada de uma camada média. Tá? Então interno e externo é sempre relacionado à cavidade. Está mais próximo da cavidade? É interno. Está mais afastado da cavidade? É externo. Tudo bem? Então, e aqui por último, o último termo que nós utilizamos, né, nos termos de posição e direção, é o termo mediano. O que é o termo mediano? Lembra daquela imagem que eu mostrei? Então eu vou voltar um pouquinho só para que vocês entendam. Esta imagem aqui, ó, não tem uma linha tracejada passando bem no meio do corpo? Então significa que essa linha, ou seja, esse meio do corpo é chamado linha mediana do corpo. Ó, vejam, tá aqui, ó, linha mediana do corpo. Então, o que é uma estrutura mediana? É toda e qualquer estrutura que estiver no meio do corpo, na linha mediana do corpo. E quais são essas estruturas que a gente pode analisar? O nariz,
é uma estrutura mediana. O esôfago, traqueia, faringe, laringe são estruturas medianas. A bexiga está bem no meio, ó, é uma estrutura mediana. A coluna vertebral está bem na linha média, né? Lá atrás, mas está no dorso, mas está. Então, a coluna vertebral também é uma estrutura mediana, né? Então, mediano é toda e qualquer estrutura que está localizada na linha mediana do corpo. Tá? Tudo bem? Então, com isso, nós terminamos os termos de posição e direção. E agora vamos entrar, então, na parte da constituição do corpo humano. Bom, quando nós analisamos a constituição do corpo humano, claro que a gente analisa desde lá de átomos que formam moléculas, depois vão formar macromoléculas e assim por diante. Mas não vamos ir tão profundo, tão a nível microscópico, né? Vamos pegar a partir de uma célula, tá ok? O que nós podemos observar que é uma célula? A célula é a menor unidade funcional do corpo humano. É a menor unidade funcional do corpo humano. E existem vários tipos de células no nosso corpo. Existe uma célula neural, que é o neurônio. Existe uma célula epitelial, que vai ajudar a formar a pele, vai formar o tecido epitelial. Existe uma célula que vai formar o fígado, que é a célula hepática. E assim, dentre outras várias células que vão formar vários outros tecidos do corpo humano. Então, o que nós temos que analisar? Eu tenho várias células, por exemplo, vários neurônios juntos. O que eles vão formar? O tecido nervoso. Então, como que eu consigo definir o tecido? O tecido, vamos começar então de tecido para frente. Tá? O tecido, ele é o conjunto de células iguais. Um tecido qualquer é o conjunto de células iguais. Então, nós temos aí o tecido epitelial, tecido ósseo, tecido hepático, tecido hematopoético, tecido nervoso, tecido adiposo e assim por diante. Agora, vejam só uma coisa. Se eu pegar, por exemplo, aqui no caso, então, se nós analisarmos o estômago aqui, ó, tá? Como está no nosso exemplo aqui. O estômago, ele é considerado um órgão. Mas o que é um órgão? O órgão nada mais é do que um conjunto de tecidos diferentes. Porque para mim formar o estômago, por exemplo, além de eu ter as células próprias do estômago, eu vou ter que ter músculo, que é o tecido muscular. Eu vou ter que ter o sangue chegando ali nas células do estômago, que é um tecido hematopoético. Eu vou ter que ter nervos, né, para pegar toda a sensibilidade do estômago, né, para dar todas as informações, né, tanto receber quanto enviar informações para o estômago. Opa, então eu tenho tecido nervoso. Então vejam que eu tenho vários tecidos diferentes que vão formar uma única estrutura, que é um órgão. Então o órgão, ele é definido assim, que é o conjunto de tecidos diferentes. Pronto, acabou o problema. Agora vamos pegar por um exemplo. O estômago, a função dele é digerir um alimento. Mas o estômago, ele consegue captar o alimento do meio externo? Ele consegue rasgar uma carne, um músculo, por exemplo? Não. Então, pera lá, se eu tivesse só o estômago, eu não vou garantir toda uma nutrição adequada para o meu indivíduo. Então, além do estômago, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o dente, que é um outro órgão, que vai triturar o alimento. Eu tenho que ter a língua, que é um outro órgão, que vai garantir a salivação, né? Vai garantir a obtenção do gosto, vai movimentar todo esse alimento para ele poder ser engolido. Eu tenho que ter o próprio estômago para digerir quimicamente os alimentos. Só que eu tenho que absorver esse alimento. Então eu tenho que ter quem? O estômago. Então, o intestino delgado. Então vejam, eu tenho vários órgãos diferentes e todos eles, cada um fazendo a sua função, vai garantir uma função em comum, que é, no caso do digestório, a nutrição do indivíduo, né? E quando eu tenho esse conjunto de órgãos diferentes, eu formo um sistema. Tá? Então vamos definir o que é um sistema.
O sistema é o conjunto de órgãos diferentes e que, em conjunto, executam uma função em comum. Tá? Então, o sistema é a união de órgãos diferentes que, em conjunto, executam uma função em comum. No caso do digestório, vai garantir o quê? A nutrição do indivíduo. Se for do respiratório, vai garantir o quê? A oxigenação das células e a eliminação do dióxido de carbono. E assim por diante, como nós temos vários sistemas por aí, né? no indivíduo. Tá? Agora vejam, só o sistema digestório vai manter o indivíduo vivo? Não, porque ele precisa circular todos esses nutrientes. Então eu tenho que ter o sistema circulatório. Eu preciso limpar o sangue e realizar a excreção das impurezas. Opa, sistema urinário. Ah, mas eu preciso respirar, eu preciso captar o oxigênio do ambiente e eliminar o CO2, o dióxido de carbono. Opa, então eu tenho o sistema respiratório. Então, quando eu tenho um conjunto, né, a união de vários sistemas diferentes, eu formo um organismo. Então, como nós podemos definir um organismo? É o conjunto de sistemas diferentes, que garantem a vida do organismo. Tá ok? Então, com isso, nós vimos aí como é a constituição do corpo humano. Tá? Após a constituição do corpo humano, é necessário também que nós tenhamos uma base sobre alguns conceitos anatômicos. Tá? Existem alguns conceitos na anatomia que determinam o estado anatômico de um indivíduo. Vamos começar com o primeiro termo, que é chamado normalidade, ou anatomicamente normal. Apesar que quando nós falamos de normal, o que é normal? Né? Então é um negócio, é um termo meio que pejorativo. Né? Não dá para a gente determinar o que é normal na anatomia. Né? Porque se nós analisarmos, por exemplo, existem pessoas que são morenas, outras que são claras. Existem pessoas que apresentam uma estatura alta, outras que apresentam uma estatura diminuta. Né? Mas eles deixam de ser normal? Não, não deixam de ser normal. Então, o termo normal em anatomia, como eu falei, ele é muito complexo, muito pejorativo. Mas vamos definir, né, o que é normalidade na anatomia. Então, o termo normal na anatomia, normal em anatomia, é o mais encontrado na população. É o mais encontrado na população. Tá? Por exemplo, o cara nascer com 5 dedos na mão, isso é normal. Se o cara nascer com um dedo a menos, um dedo a mais, aí já não é normal. Né? O cara nascer, por exemplo, com 2 olhos, é normal. Pô, nasceu com um olho só, opa, aí já não é mais normal. Né? O indivíduo nasceu com 32 dentes. Legal, é normal. Não, ele nasceu lá com os dentes temporários, mas depois não nasceu, não tinha mais os dentes permanentes. Opa, então aí já não é normal. Tá? Então, normal em anatomia é o mais encontrado na população. É o mais encontrado. Tá? Não levando em consideração o quê? Estatura, não levando em consideração a cor da pele, cor dos olhos, nada disso. Tá? Eu olhar para uma pessoa e falar, ela tem 2 membros inferiores, 5 dedos em cada mão, 2 olhos, tem um coração, tem, beleza, tá filé, não tá faltando nenhuma peça aí, né, no indivíduo. Então isso é o normal. Agora, por exemplo, o indivíduo ele nasce com o coração do lado direito. E o normal também é o indivíduo nascer com o coração do lado esquerdo. Né? Coração do lado esquerdo, o fígado do lado direito, o baço do lado esquerdo, né? 2 rins, né? 2 rins, sendo o direito um pouquinho mais baixo que o esquerdo, tal. Agora, se o indivíduo nascer com o coração do lado direito, é anatomicamente normal? Não, não é, porque o normal é do lado esquerdo. Mas isso vai afetar a vida dele? Não necessariamente.
Não, só nasceram na posição diferente. Então isso é chamado de variação anatômica. Então como nós podemos definir uma variação anatômica? Então anotem aí. Variação anatômica é o menos encontrado na população e que não traz prejuízo ao indivíduo. Tá? Coloca como um exemplo o coração do lado direito. Né? Daí todo mundo já vai saber que o normal é o lado esquerdo, nasceu do lado direito. Agora, quando nós falamos em variação anatômica, também é um conceito muito complexo. Por quê? O que é normal a tal ponto para ser determinado normal que o que não é normal pode ser variação? Confundiu minha cabeça, professor. Para lá que eu vou te explicar. Todo mundo apresenta a mesma estatura? Não. Todo mundo apresenta o mesmo tamanho dos órgãos? Não. Todo mundo apresenta a mesma constituição óssea, espessura dos ossos? Não. Então isso é uma variação anatômica. A diferença entre cada indivíduo é uma variação anatômica. Né? A cor dos olhos, a textura da pele, do cabelo, a cor da pele, o tamanho não só do indivíduo, como o tamanho dos órgãos. Né? E aí você pode colocar tanto órgãos como fígado, baço, pâncreas, estômago, coração, músculos, e assim por diante. Né? O trajeto diferente de uma artéria, que deveria passar por um determinado lugar, mas ela passa um pouquinho para fora. É uma variação anatômica. Ou seja, é o que é encontrado na população em menor quantidade, teoricamente, e que não traz prejuízo nenhum para o indivíduo. Tá? Claro que na anatomia a gente trabalha sempre bastante esses termos, né, a posição invertida de um órgão, né, no caso do coração, de um vaso sanguíneo, né, ou o tamanho dos órgãos, mas a estatura da pessoa também é uma variação anatômica. Né? A cor da pele é uma variação anatômica. Então, existem vários fatores aí que podem ser considerados como uma variação anatômica. Mas tem que entender que não traz prejuízo para o indivíduo. Tá ok? Agora, vamos pegar, por exemplo, o indivíduo ele nasce ou com um dedo a mais ou com um dedo a menos na mão. Opa, variação anatômica não é porque né, tá faltando ou tá sobrando. Pô, não é normal, mas também não é uma variação. Né? Então isso é denominado do que? De anomalia. Né? Então o que é anomalia? Vamos definir o que é anomalia. É o menos encontrado na população e que acarreta um prejuízo para o indivíduo. E que traz um prejuízo para o indivíduo. Né? E quais aí alguns exemplos de anomalia que nós podemos ter? Um dedo a mais ou um dedo a menos na mão. A má formação de um órgão, por exemplo, no caso do coração. Né? O indivíduo nasceu, beleza, tal, mas o coração ele não se formou completamente. Pô, isso é uma anomalia, não pode ser uma variação, que vai trazer prejuízo para o indivíduo. Né? Outra anomalia, pessoas que nascem com um rim só. Existe. Né? Ou que nascem com 3 rins. É uma anomalia, não é uma variação anatômica. Né? Variação anatômica é a altura dos rins, por exemplo. Mas ele nascer com um rim a menos ou com um rim a mais, aí já é uma anomalia. Tá ok? Então, anomalia é isso, é o menos encontrado na população e que já começa a trazer um prejuízo para o indivíduo. Se ele nascer com um rim só, ele vai ser prejudicado. Começa a ter um prejuízo ali, né? Nascer ali com o coração, né, com um defeito, é uma anomalia. Tá? Agora, depois nós temos o último conceito, que é monstruosidade. O que é monstruosidade? Bom, a monstruosidade, ela pode ser definida assim. É uma anomalia acentuada, ou mais grave, que acarretará ou que levará o indivíduo à morte. Que prejudicará a vida desse indivíduo de tal maneira que a sua vida fique totalmente prejudicada. Tá ok?
Exemplos de monstruosidade, por exemplo, é um bebê anencéfalo. Anencéfalo. Quando um bebê, um indivíduo ele nasce faltando uma parte do cérebro. Ué, mas como é que ele vai conseguir sobreviver? Às vezes ele pode conseguir sobreviver por um tempo, ou às vezes ele pode até sobreviver, mas vai ficar, né, vegetando ou com várias restrições, né, vários defeitos, né, na sua vida. Então isso é uma anomalia, por exemplo. Tá? Então a anomalia já é tudo aquilo que é menos encontrado na população, mas que pode levar o indivíduo à morte. Não só a anencefalia, como vários outros casos de monstruosidade que podem existir aí. São tantos, não é muito comum, mas tem algumas doenças, tem alguns casos de monstruosidade que você acaba, né, conhecendo um aqui, outro ali, tá falando, pô, nem sabia que existia. Então mais um, mas que não é tão comum. Não é todo mundo que nasce com esses defeitos, que no caso são classificados de monstruosidade. Tudo bem? E por último aqui, para nós terminarmos essa primeira videoaula, né? Vejam que essa videoaula é uma videoaula mais extensa, realmente, mas é necessária para que vocês tenham todo o embasamento para o estudo da anatomia. Então, por último aqui, vamos estudar as cavidades do corpo humano. Quando nós observamos o corpo humano ele vai ser formado por algumas cavidades internas. Quais são essas cavidades? Bom, nós temos ali a primeira cavidade, que é a cavidade craniana. Tá? Cavidade craniana que fica na parte interna do crânio e que serve para quê? Para alojar o encéfalo, que é o cérebro mais o cerebelo. Tudo bem? Na coluna vertebral existe um canal interno, que é o canal vertebral, ou cavidade vertebral. E é nessa cavidade vertebral por onde vai estar alojado a medula espinal. Tá? Depois existem outras cavidades, como a cavidade torácica. Né? A cavidade torácica é aquela cavidade interna do tórax. E ali ele vai alojar quem? Os pulmões e o coração. Só que vejam que essa cavidade torácica, ela ainda apresenta duas outras cavidades menores. Por quê? Quando nós colocamos o pulmão ali dentro do tórax, ele pode ficar em contato direto com os ossos e com os músculos do tórax? Não, não pode. Ele tem que ser revestido por um tecido que é chamado de pleura. Opa, essa pleura, ela não formou uma outra cavidade onde vai o pulmão? Formou. Então ali eu vou ter a cavidade pleural. Ah, tudo bem, agora eu vou colocar o coração ali também junto. O coração ele pode ficar em contato direto com as estruturas ali? Não. Ele também tem que ser revestido por um saco de proteção, uma estrutura de proteção, que é o pericárdio. Ué, então o que esse pericárdio faz? Ele acaba criando uma outra cavidade onde vai colocada o coração. Então é a cavidade pericárdica. Então analisem, observem que a cavidade torácica ela é subdividida ainda em cavidade pleural, aonde vai alojar os pulmões, e a cavidade pericárdica, onde vai alojar o coração. Abaixo da cavidade torácica existe a cavidade abdominopélvica, que ela é dividida em cavidade abdominal, que é essa na cor avermelhada aqui, a cavidade abdominal, e abaixo da cavidade abdominal existe a cavidade pélvica. Quais órgãos, quais estruturas vão estar localizadas na cavidade abdominal? Todas as vísceras internas, né? Então nós temos aí o fígado, o baço, o pâncreas, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, os rins, a artéria aorta, uma parte da artéria aorta, a veia cava inferior, vários vasos sanguíneos, vários nervos, o ureter, né, que vai conduzir a urina do rim para a bexiga, né? E depois, na cavidade pélvica, que estruturas que vão estar localizadas aqui? Bom, aqui vai estar localizado a parte final do intestino grosso, que é o reto. Vai estar localizado a bexiga, a próstata masculina,
a vesícula seminal masculina, o útero, os ovários, as tubas uterinas e várias outras estruturas como vasos sanguíneos e nervos e vasos linfáticos. Tudo bem? Então aí nós vimos então todas as cavidades do corpo humano. Então só relembrando: cavidade craniana, a cavidade vertebral, na coluna vertebral, a cavidade torácica, que apresenta internamente a cavidade pericárdica, que aloja o coração, e a cavidade pleural, que aloja os pulmões. E depois a cavidade abdominopélvica, que é dividida em abdominal e pélvica. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim da nossa primeira videoaula de anatomia, que é a introdução ao estudo da anatomia humana. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham adquirido aí um conhecimento que possibilite a base para a continuação do estudo da anatomia, né? Peço que qualquer dúvidas, comentários, sugestões, dúvidas, enfim, comentem ali, né, na descrição do vídeo, que eu vou estar respondendo a vocês aí. E até breve, né, com a nossa segunda videoaula de anatomia, que é o sistema esquelético generalidade. Abraço!